E ele parece achar, tem que ouvir. E eu acabei. Hoje nós vamos falar de anestésicos inalatórios, né? E venose. Aí, eu ia dar a aula hoje de recuperação pós-anestésica, né? Que seria a última, mas como eu acabei tendo problema, não consegui chegar, aí eu também tenho uma cirurgia agora na hora, né, saindo daqui, então não ia dar tempo, mas estava programado. Aí eu estou pensando em dar essa aula de anestésica, de recuperação pós-anestésica, junto com alguns seminários. Tá? Um seminário mais curto, se tiver, eu apresento seminário e eu dou aula depois. Eu não cobro essa aula de recuperação pós-anestésica na prova. E fica mantida para a semana que vem a prova? Fica. Porque parece que na outra semana alguns de vocês não podem, né? É isso? Não é? Isso não vai estar presente. Não vai estar presente, né? Aí não teria problema na prova, né? Mas olha, acho que está todo mundo tirar um assunto da prova e na semana que vem fica com um assunto a menos na prova. Pode ser. Então fica a prova na quarta-feira. Você tem prova também de neuro, né? Semana que vem? Não, turno. Ah, não, neuro é outra turma. Ah, tá. E aí você já pensou na divisão dos temas para. Então, aí ficam a prova dia 28, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí precisa dar os 7 será dividido, 7 grupos? Tem lá? Tem. São 5 grupos de 3 e 2 grupos de 4. É isso? Mais 8, 23 alunos, né? Então é isso, né? 23. Aí vocês me passam os grupos para a gente não perder tempo. Eu faço o sorteio dos temas e as datas. Eu passo para. Vamos mandar o seu. Então, eu passo para o representante, para vocês saberem. Os temas vão ser anestesia local, sedação, né? Manejo da dor aguda e manejo da dor crônica, né? São separados, não fica muito grande. Anestesia peridural e radioanestesia juntos. Tá? Bloqueio anestésicos periféricos, tá? Os bloqueios anestésicos e bloqueio neuromuscular. Tá? Depois você pode tirar uma foto aí, professor? Ah, tá. Mas eu vou mandar com o sorteio, né? Uma sugestão é o senhor dar os temas para o representante, aí ele chama um integrante de cada grupo e ele faz o sorteio na hora por IA. Inteligência artificial é rapidinho. Também posso mandar os. Ué. Não, quer dar mais trabalho para Luiz? O cara vai fazer, pô. Luiz faz. Para mim é até melhor pensei... se alguém fizer o sorteio, porque a responsabilidade do sorteio, não digo da transparência do sorteio, fica com os próprios alunos aí. Questão de transparência. É só porque eu não fiz o Luiz fazer sorteio, não. Gente, agonia. Luiz não vai fazer sorteio. Como seu preferido, você? Anestesia geral, inalatórios e venosos. Não, não? Anestesia geral, inalatórios e venosos. Inalatórios e venosos. Bom, alguns conceitos aí para a gente começar E venosos. a aula de anestésico venosos e inalatórios, né? É o conceito de hipnose, né? Hipnose é a perda da consciência perceptiva, a amnésia é a perda da memória retrógrada ou anterógrada. Tá? Cessamento do movimento e resposta à dor, tá? E a inibição de reflexos nociceptivos. Tá? Alguns anestésicos também eles podem ter algumas outras terapias, né, que são adicionais, né? Como, por exemplo, a analgesia, atenuação dos reflexos autonômicos, né, e proteção do coração e do cérebro. Então vamos falar dos anestésicos inalatórios, né, como a gente falou naquela aula de história, da anestesia.
O uso dos AI, né, anestésicos inalatórios, teve início no século XIX e o objetivo é diminuir o sofrimento, né, diminuir o sofrimento associado à cirurgia. Eles são bastante utilizados porque eles são previsíveis, né? A via inalatória quase sempre está disponível. A mesma rota é utilizada tanto para administração quanto para remoção da droga. Tá? Os equipamentos para administração dos anestésicos inalatórios são simples e a monitorização é acessível. Alguns conceitos aqui, né? Pressão de vapor é a pressão parcial do gás na interface gás-líquido, né? Como no vaporizador, que é o caso que a gente usa no cardiofiltria. Ela é independente da pressão total do ambiente e depende das propriedades do gás. E depende também da força motriz, né, para a difusão dos gases através de paredes permeáveis, né, de barreiras permeáveis. A pressão parcial é a pressão exercida por um dos componentes de uma mistura gasosa. Coeficiente de partição, tá? É a proporção de concentração de uma droga em um compartimento, né, em relação a outro compartimento que é intercomunicante, né, quando eles estão em equilíbrio. Ocorre quando a pressão parcial é igual em todos os compartimentos. Tá? Ambos os coeficientes, né, da partição de sangue e gás e tecido-sangue são determinantes da distribuição, né, como for a pressão na partição entre sangue e gás e depois do tecido de volta para o sangue, né, são determinantes da distribuição do gás inalatório no corpo. Coeficiente de tecido-sangue, né, a solubilidade do anestésico inalatório no tecido, né, e depende da fração lipídica do tecido, aliás, do anestésico. Tá? Quanto mais lipofílico for o anestésico, né, maior a concentração, né, dos tecidos. Né? A maioria dos anestésicos inalatórios são altamente lipofílicos. Né? Quanto mais potente um anestésico inalatório, mais lipossolúvel ele é. Então, pensando nisso, né, ele depende da fração lipídica do tecido, né, então você imagina que ele tende a se concentrar onde, né, tecido adiposo. Um dos primeiros a ser utilizados, né, que vem utilizado até hoje, é o óxido nitroso, né, um composto linear inorgânico, né. Ele é gasoso na temperatura ambiente, nas pressões normais. Ele é quimicamente estável, inodoro e incítico, né? Ponto de ebulição 88,5 graus Celsius. Né? Ele produz analgesia, mas tem baixa potência anestésica. Tá? É comumente utilizado em combinação com outros anestésicos inalatórios ou agentes venosos. Alotano é um halogenado alcano, clinicamente disponível desde 1956. Tá? Ele possui um odor agradável, ele não é tão forte, não é tão pungente, mas é bem tolerado durante a inalação. Ele é líquido em temperatura ambiente, né? Então ele precisa ser vaporizado, né, para ser utilizado. Né? Tem um mecanismo no carrinho de anestesia, que é um vaporizador do alotano. Ele é pouco instável e decompõe na presença de luz e oxigênio. Tá? E tem grande metabolismo hepático. Enflurano, tá? É mais forte, mais pungente que o alotano, porém é bem tolerado na indução anestésica. Né? Também ele é líquido em temperatura ambiente, ele precisa ser vaporizado. Né? A pressão de vapor dele é de 172 milímetros de mercúrio a 20 graus Celsius. Temos o isoflurano, né? Que é um isômero do enflurano, é um líquido líquido, pressão de vapor dele de 238 milímetros de mercúrio a 20 graus Celsius. Ele é forte, mas ele estimula a tosse durante a indução. O efeito adverso dele é estimular a tosse.
Aí tem os mais modernos um pouco, o desflurane e o sevoflurane, né? Foram introduzidos na década de 90. São derivados halogenados com flúor, tá? Eles são menos potentes e menos solúveis do sangue que os outros anestésicos halogenados. Então, a vantagem deles serem menos solúveis, né? A baixa solubilidade sanguínea proporciona uma rápida captação, mas também uma rápida eliminação pulmonar. O desflurano é resistente à biodegradação, pressão de vapor 664 milímetros de mercúrio, a temperatura de ebulição 22,8 graus Celsius. Ele é armazenado em garrafas especiais, tá? Ele é pungente e estimula a tosse. O sevoflurane, ele é líquido limpo, pressão de vapor de 157, odor agradável e de baixa pungência, bem tolerável. A propriedade dele é que ele acaba no pré-condicionamento cardíaco. Ele melhora a performance cardíaca. Pressão parcial estirada do gás, né? Ela acontece no circuito circular, né? Permite a respiração de gases anestésicos exalados enquanto o dióxido de carbono é removido. Tá? Então, o aparelho que é aquela calçodada, que remove o CO2, então você circula, o paciente reinala os agentes anestésicos, reinala o oxigênio, mas o gás carbônico é removido. Tá? Pressão parcial alveolar do gás, né? A pressão de condução, né? A montante, né? Após o ramo respiratório, equilibra-se, a montante é a pressão dentro do sistema, tá? de condução do gás, dentro dos tubos, né, de condução do gás, e ele equilibra-se rapidamente com sangue, cérebro e outros tecidos altamente perfundidos. Representa a definição mais útil de dose do anestésico inalado. Né? Então, a dose do anestésico inalado, na verdade, é aquela pressão a montante, né, do sistema de ventilação. E a transferência, né, dos anestésicos inalatórios, né, para o pulmão, para os alvéolos, né, a partir desse circuito, ele depende da taxa de ventilação do grupo alveolar, né, e da diferença de pressão parcial, né, entre o circuito, né, do carrinho de anestesia e o próprio pulmão. A captação do anestésico inalatório no sangue, né, ela depende do coeficiente de partição sangue-gás, né, e da taxa de fluxo sanguíneo pulmonar, que essa vai depender do débito cardíaco. Né. O fluxo sanguíneo pulmonar vai ser diretamente dependente do débito cardíaco, do performance do miocárdio. Os anestésicos inalatórios com solubilidade sanguínea, né, elevado, né, produz um aumento lento da pressão parcial alveolar. Então, por quê? Porque ele é muito solúvel, né? Então ele vai elevar mais lentamente, né? Ele vai ser transmitido rapidamente no sangue. Então ele aumenta lentamente a pressão parcial alveolar. Já o débito cardíaco retarda o aumento da pressão parcial alveolar por remover mais rapidamente, né, o anestésico inalatório do pulmão. Então, quanto maior o débito cardíaco, maior a remoção de anestésico, né, dos alvéolos. A eliminação dos anestésicos inalatórios, né, depende do alto fluxo de gás fresco, né, que promove uma rápida lavagem, né, do anestésico. A ventilação de minuto alta, né, quando o volume corrente e a frequência é muito alta, você limpa, né, o anestésico, proporcionando um gradiente de movimento, né, do alvéolo de anestésico, né, do sangue, né, ele vai puxar do sangue do anestésico para o alvéolo.
E o aumento do débito cardíaco demora mais, né, retarda a recuperação pós-anestésio. Né? E aqui novamente, né, quanto mais potente o anestésico, isso é, ele altamente lipossolúvel, mais lenta a depuração. Concentração alveolar mínima, né? É a medida de estímulo resposta da potência anestésica. Tá? A concentração alveolar mínima, né? É igual à dose efetiva de 50%, né? Que é a dose de uma droga que uma droga produz, quando ela produz efeito em metade dos indivíduos. Tá? Então, aquela dose que metade dos indivíduos vão estar sob efeito do medicamento, ou aqui no caso do anestésico. Aqui o CAM, concentração alveolar mínima, né? É a concentração alveolar do anestésico, né? Que impede o movimento, né? Que impede a reação em metade dos indivíduos sujeitos à incisão cirúrgica. Então, assim como ali é metade, 50%. E essa concentração alveolar mínima, ela sofre interferência da idade, da fisiologia, tá? Da genética e de fatores farmacológicos. Tá, doutor? Concentração alveolar mínima acordada, né? A concentração de aí que inibe respostas e comandos verbais em metade da população avaliada, né? Em metade dos pacientes. Ela influencia a recuperação funcional. Tá? Que a gente vai, aqui a gente não vai dar aula de recuperação anestésica hoje, mas um dos parâmetros, né, de avaliação da recuperação anestésica é o despertar do paciente. A concentração alveolar mínima para bloqueio de respostas autonômicas, né? É a concentração alveolar mínima, né, de anestésico, né, que suprime as respostas cardiovasculares em metade dos pacientes. Né? Então, quando você precisa do paciente, 50% deles não vai ter resposta cardiovascular, aquele estímulo doloroso. Ela é tipicamente maior do que a concentração alveolar mínima. O fluxo, quando você usa os anestésicos inalatórios, né, o fluxo sanguíneo cerebral perde a capacidade de se autorregular e diz respeito à vasoconstrição, vasodilatação. Sangue fluente provoca menos dilatação do fluxo cerebral e os anestésicos inalatórios geralmente, né, eles diminuem a taxa metabólica cerebral. No sistema cardiovascular, a pressão arterial diminui pela queda, né, quando você usa os anestésicos inalatórios, ela diminui pela queda da resistência vascular sistêmica, né, porque há um aumento da complacência, né, vascular. E também tem uma inibição da contratilidade do miocárdio. O desflurano inicialmente estimula o sistema nervoso, a resistência vascular periférica, né? Mas ele tem menor efeito na complacência vascular. Eles aumentam o risco de arritmia, afetam a função dos canais iônicos, né? Então tem que tomar cuidado, porque pacientes que têm história de arritmia, o risco para arritmia, você tem que tomar cuidado na utilização dos anestésicos inalatórios. O isoflurano é um vasodilatador coronariano, né? Então, a princípio, você acharia que ele é um protetor coronariano, mas ele não é, né? Porque como ele causa vasodilatação difusa, né? Coronariana, ele pode provocar lesões isquêmicas por roubo de fluxo. Bom, as vias respiratórias, né, os anestésicos inalatórios, eles deprimem a respiração a nível central, tanto a nível central como a nível periférico pela alteração da musculatura das vias aéreas. Né? Eles diminuem o volume corrente e aumentam a frequência respiratória.
você tem uma tendência à ventilação alveolar diminuída e o aumento da pressão parcial de CO2. Tá? A maioria dos anestésicos inalatórios são broncodilatadores. Tá? Então você pode usar tem indicação em pacientes asmáticos, por exemplo, né? Ou tuberculose. Tem que tomar cuidado com tosse e nariz e espasmo, tá? Geralmente a anestesia é combinada. Tá? Para você ter o melhor desempenho possível, mas geralmente a anestesia é combinada. Você usa inalatórios e endovenosos. Ou você pode usar, hoje em dia você pode usar a combinada ou a endovenosa. O mais comum é, hoje em dia, eu não sou anestesista, mas pelo que eu vejo no centro cirúrgico, a mais utilizada é a endovenosa. Tem que tomar cuidado com tosse e laringoespasmo, né? No uso de anestésicos inalatórios, devido à força, né? A fungência quanto mais pungente o anestésico inalatório, mais cuidado você tem que ter com laringoespasmo e tosse. Bom, no fígado, né, eles diminuem o fluxo hepático portal e tendem a aumentar as enzimas hepáticas, né? Principalmente esse, alodano, desflurano, sulfurano e isoflurano. E os rins, eles provocam a diminuição do fluxo sanguíneo, né, renal, e também, consequentemente, a produção de urina. O sistema muscular, eles potencializam, né, o bloqueio neuromuscular, né, que é feito, né, os bloqueadores neuromusculares ficam mais potentes, né, e o óxido nitroso, em especial, não possui efeito relaxante. Aqui a hipertensão, fala um pouco sobre hipertensão maligna, né, uma doença genética de transmissão autossômica dominante. Ela pode ser desencadeada por todos os anestésicos inalatórios e por succinilcolina. Ocorre um aumento exagerado do cálcio intercelular, então você tem uma contração muscular sustentável, esqueleto sustentável. Causa um hipermetabolismo, aumento da produção do seu hidrato carbônico, né, e hipertermia. O tratamento da hipertermia maligna é com essa droga aqui, dantrolene. Isso é importante que todo centro cirúrgico tenha dantrolene disponível, porque a hipertermia maligna tem alta mortalidade. Taxa de mortalidade. Agora vamos falar um pouquinho do anestésico venoso. Um que é muito comum, muito utilizado, né? O assoneio, o propofol. Ele é altamente lipossolúvel e hidrofóbico, né? Ele é um hipnótico de ação rápida, né? E os efeitos são terminados por redistribuição. Ele tem um efeito no sistema nervoso central via receptor GABA-A, né? E o receptor GABA é acoplado a um canal de cloro e, quando ativado, né, hiperpolariza membranas pós-sinápticas, né? Então as pós-sinápticas ficam hiperpolarizadas, inibindo esse neurônio pós-sináptico. Então ele é 98% ligado às proteínas, né? Então no caso de doença hepática você vai dar doses mais baixas. Ele tem uma alta taxa de extração hepática, por isso que nas doenças hepáticas você vai acabar tendo que dar uma dose menor. O tempo médio de distribuição, né, é de 1 a 2 minutos. O fim do efeito com 3 a 4, tá? Mais ou menos aí de 3 a 8 minutos, né, que é o fim do efeito desse, na prática. E a meia-vida contexto sensitiva, né, que é o tempo realmente que ele
que ele ainda continua agindo, né? Então, depois da interrupção da infusão, geralmente o propofol, você utiliza ele, você pode até usar bolos, mas para manter a anestesia você usa bomba de infusão. Do outro lado tem infusão contínua. A meia-vida, então, se você utilizar por 1 hora, é de 11 minutos. Tá? Por 2 horas leva 16 minutos para perder o tempo. Né? E de 3 horas você leva 34 minutos. O sistema nervoso central ele diminui a atividade dos neurônios e o consumo de oxigênio. Ele causa uma vasoconstrição cerebral, né? Então ele diminui a pressão intracraniana. Isso é muito interessante, né? Em casos de trauma, né? Pacientes com trauma do sistema nervoso central, né? Que tem aumento da pressão intracraniana. Ele tem um efeito anticonvulsivante. E ele, em doses sedativas, né, promove a amnésia, né? Então ele é uma droga, ele é amnésia. O sistema respiratório, né, ele diminui o drive respiratório e ele tem predose, né? Quanto maior a dose, menos drive respiratório você vai ter. Ele diminui o volume corrente, né? O volume médio, né, do respiratório e os reflexos protetores das vias aéreas. Tá? Então, o paciente fica profundamente anestesiado, né? Ele tem que estar com suporte ventilatório. Na dose habitual, que você usa de indução, né, aquele primeiro bolos que você faz, a maioria dos pacientes ficam em apneia. Então, geralmente, esses pacientes vão precisar, né, do suporte ventilatório, ou intubação orotraqueal, ou intubação laríngea, né? Não dá para ficar sem suporte ventilatório. Do ponto de vista cardiovascular, ele diminui a pressão arterial, né, e é dose dependente, quanto maior a dose, maior a depressão da pressão arterial. Ele reduz a resistência vascular sistêmica, né, tanto arterial quanto venosa, né? Então, ele é um vasodilatador. Ele diminui o fluxo sanguíneo renal, ele tem a capacidade de reverter quadros de prurido, tá? E ele causa uma sensação de bem-estar. Quanto a náusea e vômitos, né, ele tem um efeito antiemético em concentração subhipnótica, né, de 10 a 20 mg. Ele também pode ser um antiemético. Efeitos adversos, né, que ele dói bastante, né, quando você injeta numa veia periférica, né, ele dói bastante. Ele tem mais, os idosos têm mais sensibilidade, né, ao propofol. Ele tem uma diminuição de ligação das proteínas, né, e uma diminuição do clearance, de depuração do anestésico. Então, os idosos têm que tomar cuidado, né. Nos pacientes com disfunção cardíaca tem que tomar cuidado para não ter uma hipotensão exagerada. E no choque pulmonêmico tem que tomar cuidado, né, usar doses menores, porque esse paciente em choque pulmonêmico vai tolerar muito mal, né, o efeito vasodilatador da droga. Então, aqui uma síndrome que pode acontecer, né, a síndrome da infusão do propofol, quando você faz a infusão maior de 4 mg por quilo por hora, por mais de 48 horas. Por que ele está falando desse por mais de 48 horas? Porque o propofol, às vezes, ele é utilizado em sedação em UTI. Então, você tem que estar atento para essa síndrome da infusão do propofol. Causa acidose metabólica, rabdomiólise, né, hipercalemia, né, liberando muito potássio, hiperlipidemia, esteatose hepática e pode causar miocardiopatia também. E se você tiver longa duração, né, de uso, né, usar por dias ou semanas, você pode ter hipergliceridemia, né, e pancreatite.
cetamina, né? Ou ketamina, né? Costuma falar. Mecanismo de ação, né? Ele é antagonista dos receptores de NMDA. São receptores ligados a aprendizado, né? Modulação dos receptores centrais, né? Ligados à modulação da memória e do aprendizado, tá? Ele inibe canais neuronais de sódio e os canais de cálcio. Tá? O isômero S, né, da cetamina é mais potente e tem menos efeitos adversos. Ele causa uma anestesia dissociativa, isto é, ele deprime o sistema tálamo cortical e estimula o sistema límbico. Então, é muito estranho assim, os efeitos, né, da cetamina são muito esquisitos assim, de se ver. Porque o paciente às vezes ele se move, né, às vezes ele fala, ele vocaliza, muitas vezes o paciente fica com os olhos abertos, tá? Ou movimentos de rastreamento ocular. Eles são irresponsivizadores, é um bom analgésico, né? Mas e não guardam também um bom toda essa confusão que ele causa, né? Todo esse quadro que ele causa, mas os pacientes ficam amnésicos, né? Eles não guardam recordação. E tem uma analgesia profunda, né? Que persiste bem no pós-operatório. E os pacientes podem evoluir com sonhos vívidos ou alucinações. No sistema nervoso central, ele aumenta o CNRO2, né, que essa sigla significa a capacidade de aproveitamento, né, cerebral do oxigênio, tá? Aumenta também o fluxo sanguíneo cerebral e aumenta a pressão intracraniana. Então, ao contrário, né, dos halogenados, ele aumenta a pressão intracraniana. Ele é contraindicado em pacientes com aumento do PIC, né? Então pacientes neuropatas, pacientes com lesões neurológicas, né? Pode ser tumores, hematomas, né? edema cerebral difuso, né? O Brain Swelling. Então aqui, massa intracraniana, PCE, tá? E quando o paciente está no eletroencefalograma isoelétrico, isso não ocorre. Isso divisa como na primeira linha que falou? CNRO2 é a capacidade de aproveitamento de oxigênio pelo cérebro. Então, FSC é fluxo sanguíneo cerebral e pressão intracraniana. E eu também, a cetamina ela pode ativar focos epileptogênicos, né? Em pacientes com distúrbios conhecidos como conhecidos. Então, está contraindicado em pacientes epiléticos. O sistema cardiovascular, ele é um estimulador simpático, né? Então, ele aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a contratividade cardíaca, né? Consequentemente, o débito cardíaco, e o paciente pode ficar hipertenso, né? Porque ele aumenta a resistência vascular sistêmica. Mas em pacientes críticos, né, pode ocorrer diluição do débito cardíaco e hipotensão, né? Porque a droga possui efeito inotrópico negativo direto. Do ponto de vista respiratório, ela tem pouco efeito sobre o drive respiratório, né? Então você consegue manter pacientes com cetamina sem intubação, sem suporte respiratório avançado, né? Ela causa broncodilatação e ela diminui menos, né? Ela diminui pouco os reflexos protetores, né, das vias aéreas. O problema é que o paciente saliva muito, né? Essa salivação um pouquinho. Os usos clínicos, né, cetamina, você pode usar na indução de pacientes com função cardíaca comprometida ou hipovolemia, tratamento
agudo e crônico, né, de vítimas de queimadura. Em pacientes com broncoespasmo, né, ele é uma boa opção, assim como os inalatórios. Tá? A absorção dele é confiável e previsível e tem pouca dor após a injeção intramuscular. Então, como ele tem rápido início de ação intramuscular, ele é uma boa escolha para indução em crianças ou deficientes mentais. Tá? Você tem a dificuldade de acesso doloroso, né? Então, assim, você pode induzir, e aí, como ele não reprime toda a função respiratória, você induz a anestesia na criança, ele consegue pegar o acesso nervoso. Mas isso por conta mais de agitação desses pacientes? Isso é porque eles são um pouco colaborativos, né? Então você fazer um acesso endovenoso às vezes é difícil, você não consegue pensar. Aí você pode fazer em ele tem ação rápida e uma boa distribuição, e é seguro. Etomidato, né? Ele é um derivado do imidazol. Como ele é formulado com propileno glicol, ele causa dor na injeção e pode causar uma fleurite superficial. Tá? Ele tem interação com o sistema neurotransmissor inibitório GABA, né? E assim produzindo inconsciência. Ele não tem propriedade analgésica, né? O sistema nervoso central ele diminui o fluxo sanguíneo do cérebro, né? E a CNR2, sem alterar a pressão arterial média. Cardiovascular. Ele não tem efeitos cardiovasculares, né? Ele tem pouco efeito sobre o tônus vascular, seja venoso ou arterial, e também o débito cardíaco, né? Não influencia tanto na contratividade cardíaca. Altera pouco tanto a pressão arterial como a frequência cardíaca. Né? E do ponto de vista respiratório, ele é menos depressor respiratório que o tiopental e o propofol. Onde a gente usa, né, pacientes com doença cardiovascular, e quando você tem que fazer sequência rápida. Barbitúricos. Tá? Os mais utilizados, né, são tiopental e tiamial, né, tio barbitúrico, né, e o metoexital, o óxido barbitúrico. Né? Eles são muito irritantes específicos, né, quando eles extravasam, mas eles não causam dor, né, como o propofol, fazendo irritação. Só se extravasar. E o tiopental também é muito utilizado, né, como anticonvulsivante, que ele tem essa propriedade anticonvulsivante. O mecanismo de ação, eles aumentam a inibição mediada pelo receptor GABA-A. O problema do uso dos barbitúricos nos idosos é que eles demoram para despertar, para acordar, voltar à anestesia. Eles podem, em pacientes com disfunção cardíaca, eles podem ter uma resposta exagerada ao uso do barbitúrico e evoluir de hipotensão. Tá? Por pacientes hipovolêmicos, né, você tem que reduzir a dose, e eles não são analgésicos. Eles têm um efeito mais hipnótico. No sistema nervoso central, eles diminuem, né, a pressão arteriana, o fluxo sanguíneo cerebral e a CNR2. Tá? A depressão do sistema nervoso central depende da dose, né? A dose depende. Benzodiazepínicos também são utilizados, né? Eles ligam-se a um sítio específico do receptor GABA-A. Eles não possuem efeito direto no receptor GABA-A, eles apenas modulam o efeito do GABA. Agora, quanto à duração de ação, né, vocês têm os rápidos, o midazolam, que é rápido, o intermediário, que é o diazepam,
e de longa duração de ação com lorazepam. Então, quando você quer ter um controle melhor sobre os efeitos, né, sobre a recuperação anestésica, é melhor utilizar um midazolam, porque ele tem uma duração mais rápida. Mais rápida e duração mais rápida. Eles diminuem a CMRO e o fluxo sanguíneo cerebral, né? Então eles podem ser utilizados como neuroprotetores, né? Dependendo da dose. Portanto, eles aumentam o limiar com combustível. Tá? Eles também são depressores respiratórios, doses dependentes, né? E tem que tomar cuidado quando você associa, né, os benzodiazepínicos aos opioides, porque eles podem ter um efeito sinérgico, né, e causar uma depressão respiratória mais grave. Eles diminuem discretamente a resistência vascular sistêmica, né, então praticamente você não tem alteração na pressão arterial. Tá? E o que eles usam são muito utilizados também para causar menos desconforto, né, dos pacientes. Eles são até utilizados como medicação pré-anestésica, porque eles produzem amnésia heterógena, né, em doses subhipnóticas. Então, mesmo que você não chumbe o paciente o suficiente para ele dormir, ele tem efeito amnésico. Tá? Por isso que eles são muito utilizados no Boa Noite Cinderela. Né? Você consegue, no caso de um paciente, né, você consegue manter a vítima colaborativa, né, ela está semi-consciente, então ela não dorme, pode não dormir, ela ainda responde, a vítima responde ao estímulo, mas ela não se lembra do que aconteceu. Então, não gera prova. Né? Boa noite, não, mas ele não lembra. Geralmente são drogas que você geralmente usa para abusos sexuais ou para também para roubos, né? Furto, roubo. Mas a droga que o pessoal usa pode usar midazolam. Tem outras drogas, né? Não, porque eu não estou ensinando. Mas dizem, né? Se você pegar o midazolam, que é rápida a ação, e você pegar um bolo, uma midazolam injetável, né, e dissolver em suco de laranja, não deixa gosto. Então o pessoal usava muito isso, né? Mistura e dá para a pessoa tomar. E fica ali, e ele age rápido, fica ali, a pessoa passa mal, você fala, não, eu vou ajudar, e aí rouba ou abusa. Tá assistindo muito filme, hein? Está sendo muito filme. O Edson voltou todo mundo. Eles alteram a consciência também. Boa noite. Mas já viu bastante. Ele falava pra gente que não era quando a gente estivesse com o copo de cerveja e mal, não era para deixar nada em cima da mesa, porque até bituca de cigarro misturado com álcool fazia o efeito. E também raspa de unha. Raspa de unha. Só alguns detalhes de drogas mais novas, né? Esse SD e ECD é um solvente com baixa toxicidade, né? E com perfil de hipersensibilidade, né? E serve para dissolver a água, né? Em compostos, a água em compostos lipofílicos, né? Então, esse Paxan é uma nova droga, né? Que usa esse solvente, tá? Está em fases. Agora esse slide 17, então já deve ter em fases clínicas de estudo, né? Tem característica de
característica ele é rápido, né? No início da ação e na duração. Ele tem melhor perfil de segurança que o Propofol, né? Se tratando de depressão respiratória e cardiovascular. Então é uma alternativa ao Propofol. Então, aqui no estudo, né, eles avaliaram, né, que doses equivalentes são administradas, né, de Propofol, né, se tratando de tempo de indução, recuperação, efeitos cardiovasculares, depressão respiratória, obstrução das artérias, dor, movimentos, né, eles avaliaram a rapidez e qualidade do despertar. Aí eles tentaram avaliar a dor de injeção, efeitos cardiovasculares e respiratórios, né? E as evidências corroboram que o Pax pode ser melhor tolerado, principalmente para pacientes idosos. Essa diferença, né, é justificada pelo aumento da capacitância venosa e diminuição do retorno venoso, né? Que é maior com o Propofol. Nos primeiros 5 minutos, né, o grupo que recebeu o Pax se mostrou um despertar mais calmo. Porém, depois dos 5 minutos, os resultados, né, a comparação do despertar são semelhantes. Né? Os níveis de complemento não aumentaram após o PAX, né, o que mostra que a hipersensibilidade apresentada pela PSIM, né, que é outra que foi comparado, não foi observada, né, no PAX. Isso aí. A questão de você misturar um benzodiazepina com álcool, por exemplo, o que acontece? Você intensifica o Potencializa. está matando tudo isso, Porque né? você tem duas drogas aí que potencializa. Mas só também de diazepina ou Os outros anestésicos também é que tem diazepina que as pessoas usarem, né, diazepina para relaxar e tal, e acaba bebendo muito feliz, aí potencializa. Mas o que vocês podem anotar, mesmo se vocês conseguirem um PDF ou alguém tiver, não sei se tem nome de PDF, né? Esse livro é bom, tá? Barato. Tem sim, não, lá que eu procurei. Tem uma universidade de cirurgia. Também tem o novo tracker, né? Família. Tem fotografado, né? Ei, vai lá ver. E Renato? Também. Acho que é